Meus amigos e amigas, muito boa noite a vocês todos. Estamos aqui para mais uma Escola da Fé, com a graça de Deus. Hoje nós teremos um programa especial com um amigo de longa data que faz um belo trabalho na igreja, exatamente na parte de matrimônio, o André Parreira, e que já esteve aqui em algum outro programa da Canção Nova. E vamos conversar então um pouco sobre esse assunto importantíssimo, preparação para o casamento, como é que deve ser. Todos nós sabemos da importância da família, e a família nasce no casamento. Todos nós entendemos as grandes dificuldades que existem hoje, né? Nos casais, nos lares, nas famílias. Por isso eu trouxe o André aqui para a gente fazer uma boa conversa hoje. Vamos começar rezando, entregando nas mãos do Espírito Santo para que Ele nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estou aqui com meu amigo André Parreira. André, seja bem-vindo na nossa Escola da Fé. Eu queria que você rapidamente se apresentasse, depois eu quero colocar mais alguma coisa aqui do seu currículo. Muito bem, muito obrigado, professor. Estamos aqui de volta ao programa com o senhor, a Canção Nova. Eu sou colega seu de área de formação, também sou professor de física. Sim. Mas aí meu mestrado é em tecnologia, meu doutorado em ensino de física. Mas também, recentemente, estou na área também teológica, pastoral, sou professor da pós-graduação em Direito Matrimonial Canônico e também da pós-graduação em Catequese Matrimonial. E casado desde 98, 7 filhos e mais um a caminho, com a graça de Deus. Que beleza! E um apostolado com família, um apostolado na preparação para o matrimônio, já também há 25 anos. Beleza. André, você tem filha também que está indo para a consagração religiosa? Eu tenho 2 filhas na vida religiosa. 2 filhas? 2. Uma já professou os votos iniciais, os primeiros votos. Aonde? No Instituto Verbo Encarnado, na Servidora do Senhor e da Virgem de Matará. Que idade ela tem? Essa que já professou os votos vai fazer agora 22 anos. E tem uma outra que é aspirante, está com 16 anos, também já está no convento no aspirantado. Que beleza! Tem um filho casado, mais velho, já casou em junho do ano passado, de junho de 2024. E eu já vou ser avô. Olha que beleza, eu estou vendo que hoje surgem muitos casais que têm bastante filhos, viu? Eu fico impressionado de ver o Ítalo Marcilli, tem parece que 7 também, né? Eu tenho um amigo que aliás, é doutor em astrofísica. É nosso amigo, acho que eu sei de quem que é. O Alexandre. O Alexandre. Ele tem, eu acho que 7, 8 também, né? 7, né? E ele disse, professor, eu já comprei uma van. Eu também tinha uma van, mas agora a minha casa já foi diminuindo, eu tinha uma van também, eu viajava de van. Né? E olha, uma beleza, viu? Isso faz a gente lembrar aquilo que o Papa Bento dizia, né? Uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Então vocês estão preparando o futuro da nação, parabéns. Mas, André, vamos lá. Eu quero acrescentar aqui, deixa eu ver o que mais. Você já falou o mais importante da sua vida, né? Notem, gente, o André é professor de física, com mestrado e doutorado, como eu, professor de física com mestrado e doutorado. E o pessoal fala, como é que vocês de física vão entrar nas coisas da igreja, na teologia, né? As coisas são muito ligadas, né? A fé e a ciência caminham juntas, né? Claro. Eu acho muito interessante
você num tipo de trabalho, eu num outro tipo, mas importante. Bom, mas André, partindo para esse trabalho de matrimônio que você está fazendo, olha, o André publicou este livro, vou começar a mostrar por aqui, Matrimônio, Encontros de Preparação. Né? É uma preparação para o casamento, mas uma preparação assim, não é aquele cursinho de noivo rápido, não, é uma coisa, inclusive com um livro tem um estudo dirigido para o casal estudando, respondendo perguntas, conversando, enfim, preparar o casal para o casamento. Então, André, começa aí, explicando um pouco esse trabalho todo, como é que você começou nisso, e onde é que você já chegou, quantas paróquias já abraçaram aí esse trabalho? Então, nós começamos com esse apostolado no momento em que a gente foi também colaborar nos cursos de noivos, né, nos antigos, e em busca de algo mais, percebemos que a igreja recomendava algo diferente daquilo. Sim. Que o que ela recomendava, desde o Concílio Vaticano II, que ela recomendava uma catequese para o matrimônio. E que o curso de noivos, o curso pré-matrimonial, embora tenha toda a sua qualidade, tenha ajudado, feito um bem enorme, não era tudo que a igreja recomendava, é pouco, era insuficiente. E então, ao conhecer os documentos da igreja, daqui a pouco a gente pode citar alguns aqui, ficamos incomodados e começamos um trabalho de tentar entrar mais naquilo que a igreja pedia, porque os tempos são complicados para a família, para o casal, e isso deu origem a um trabalho totalmente involuntário, assim, de fazer uma apostila, fazer umas folhas, e que por obra do Espírito Santo, porque nós não provocamos, né, o nosso falecido bispo que levou o livro, sugeriu que fosse publicado um livro, etc., para acompanhar os casais, e hoje este livro já acompanhou mais de 200 e tantos mil casais, já está em 3 idiomas, em mais de 10 países circulando. Aqui no Brasil, quantas paróquias já abraçaram esse método de preparação para... Mais de 80 dioceses. Mais de 80 dioceses. Já usam o nosso material, e esse número está aumentando porque a cada semana recebemos informação de que mais grupos, mais paróquias estão usando o livro. Bom, vocês já estão entendendo por que eu estou trazendo o André aqui. Veja, esse livro aqui já foi publicado em 3 idiomas. 3 idiomas. Onde foram? Inglês, espanhol e português. Inglês, espanhol e português. Mais de 80 dioceses já abraçaram essa... É uma formação em forma de estudo dirigido. Estudo dirigido é um estudo que é o seguinte, o autor leva você pela mão, passo a passo, entende? Exatamente para preparação para o matrimônio. Mas aí, André, vai em frente na sua explanação. Então, esse trabalho vem daquela... Eu gosto sempre de trazer uma preocupação lá do Papa São João XXIII, quando ele convocou o Concílio Vaticano II, lá no Natal, né, de 61. E ao convocar o Concílio Vaticano II, o Papa demonstrou uma grande preocupação com a situação do mundo, com o aspecto assim, da vida, né, dos católicos. Ele tem uma passagem que eu gosto muito de trazer, porque mostra de forma bem clara a preocupação dele, né? Na carta convocatória do Concílio Vaticano II, quando o Papa São João XXIII, né, dizia na Humanae Salutis, né, a Igreja assiste hoje à grave crise da sociedade. Enquanto para a humanidade surge uma nova era, obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a Igreja. Como nas épocas mais trágicas da sua história, trata-se, na verdade, de pôr em contato com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho o mundo moderno. Mundo que se exalta por suas conquistas no campo da técnica e da ciência, mas que carrega também as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram reorganizar, prescindindo de Deus, deixando Deus. Esse é um problema. E ele fala, por isso a sociedade moderna se caracteriza por um grande progresso material, a que não corresponde igual progresso no campo moral. Daí, enfraquecer-se o anseio pelos valores do espírito e crescer o impulso para a procura quase exclusiva dos gozos terrenos, que o avanço da técnica põe com tanta facilidade ao alcance de todos. E mais ainda, um fato inteiramente novo e desconcertante,
a existência do ateísmo militante operando em plano mundial. Veja a clareza que ele traz aqui. Um mundo que ataca os valores do Evangelho, ataca os valores sagrados, busca unicamente os prazeres terrenos, e aí há um plano, né, um ateísmo militante operando em plano mundial. O Papa define que há um trabalho para tirar a nossa fé. Isso, veja bem, André, em 1961, ou seja, já tem 65 anos, pelo menos, que o Papa disse isso. E a coisa piorou. Exatamente. Depois disso vem João Paulo II e fala, o homem moderno vive como se Deus não existisse. E Bento XVI diz, o homem moderno criou um mundo que não tem lugar para Deus. E a realidade da família, que é a base da sociedade, o arquétipo que Deus estabeleceu para existir, a família está ferida com tudo isso também, né? Por isso que é importante agora um trabalho de formação catequética para o matrimônio. E que não tinha, né? Não tinha. Então, até essa época, nem nada. A igreja não falava nada no seu magistério de se preparar. Mas tinha uma coisa, né, André? As famílias preparavam. Tinha de maneira informal e no dia a dia, né? A família preparava. Eu vejo você, 9 irmãos, todos nós fomos preparados em casa para se casar. Meu pai dizia, casamento, meu filho, é uma vez só. Não pode separar, pai? Não pode. Mas se não der certo, não pode. Mas se não der... Você quer mudar a lei de Deus? Meu pai falou assim, você quer mudar a lei de Deus? Olha, hoje eu tenho 9 irmãos, 2 já morreram, nenhum deles soube o que é separação. Mas o que é? Era a família ali. Agora, hoje, o que acontece? A família, hoje, ela se destruiu muito, né? Então, aí é que a igreja tem que entrar e fazer esse papel, né? Que eu vejo a importância desse trabalho seu agora, é como a catequese da criança também, que era a família que fazia, agora não faz mais. Então, a igreja tem que fazer. Também a catequese de casamento. Exatamente. Mas vamos lá. Então, eu só tocou no ponto exato, né? Então, a igreja passa a pedir que seja feito um acompanhamento. Há um primeiro documento, aquele documento lá do Concílio Vaticano II, um decreto que chamava sobre o apostolado leigo. Sim. O apostólico na Quintocitate, né? O primeiro documento que a igreja fala do trabalho do leigo, ele começa a falar... Levantou o leigo para trabalhar, né? Exatamente, porque o que o leigo fazia na igreja? Nada. Sacristão, limpar, fazer um mutirão para construir a igreja, né? Dizem que o leigo tinha 3 posições na igreja, sentado, de pé e de joelho. E agora? Não, eu sou diante do concílio. Quando o concílio terminou, eu tinha 16 anos. E era isso mesmo. Você não via um leigo pregar, nada, era só padre que pregava. Hoje tem mais leigo pregando do que padre. Exatamente. Quer dizer, e foi na Apostólica Quintocitate do Vaticano II. Então, houve um chamado. O leigo que vai ajudar na igreja, ele está atendendo a um chamado. Né? E aí ele tem que estar preparado, né? Exatamente. Aí a igreja coloca... E a igreja começa a falar do apostolado leigo. E nesse documento, no apostolado leigo de 65, a igreja fala que um dos apostolados mais urgentes é o acompanhamento de quem se prepara para o matrimônio. Então aí a igreja chama este trabalho. Né? Beleza. E aí vem trabalhos, vem aqui no CELAM de Medellín, 68, ele pede para que a gente trate as 4 catequeses de forma igualitária, né? O batismo, né? A primeira comunhão, a crisma e matrimônio, dá um tratamento igualitário e começam a surgir as orientações. E aí toda a igreja foi reformada a partir do Concílio Vaticano II, chegou o Código de Direito Canônico em 83, Sim. que traz a obrigação da preparação para o matrimônio, que antes não existia. Né? Então lá no Código de Direito Canônico, no parágrafo 1063, né, 1063, vem uma novidade que já diz que é obrigatório, né, que os pastores de alma têm a obrigação de cuidar que a própria comunidade eclesial, olha, eu trabalho com os leigos, né, preste assistência aos fiéis para que o estado matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida em perfeição. E essa assistência deve prestar, sobretudo, aí no item 2 aqui, com a preparação pessoal para contrair
o matrimônio. E é importantíssimo, porque uma coisa que a gente sabe, André, é que a quantidade de casais separados que entram com um pedido de declaração de nulidade nos tribunais da igreja é gigantesco. E uma vez eu entrevistava o presidente aqui, não, na Escola da Fé mesmo, o presidente do tribunal aqui de Aparecida, e eu perguntei para ele, quanto por cento dos casais que entram com pedido acaba tendo a declaração de nulidade? 90%. Quer dizer, é uma quantidade de separação, quer dizer, houve realmente falta de preparação. Exatamente. Então, não resolve apenas ir para um lado, né? Só mexer no tribunal eclesiástico. Sim. Tem que ir do outro também. E aí, André, já nós vamos chegar no primeiro bloco, eu quero só colocar o seguinte, antes de a gente encerrar esse primeiro bloco. Eu vejo hoje um florescimento muito grande na igreja, graças a Deus. Né? Vemos aí um Frei Gilson reunir 2 milhões de pessoas para rezar um rosário inteiro na madrugada. Quer dizer, o povo, graças a Deus, está sendo reavivado na fé. Então, é preciso agora oferecer para o povo um instrumento desse. Como preparar esse povo que está sendo reavivado para se preparar bem para o casamento. Essa moçada toda que está descobrindo Deus. Bem, vamos fazer um intervalo e a gente já volta aqui para continuar essa nossa conversa. Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Quero lembrar que você não deve esquecer que a Canção Nova precisa aí da sua contribuição, né? A Canção Nova não tem outro meio de subsistência, vamos dizer assim, né? É você que se edifica, né? Se fortalece na sua fé com toda essa vasta programação da Canção Nova, que deve ser grato a Deus e contribuir, né? E a maneira mais fácil que eu vejo é você usar hoje o Pix, né? A chave do Pix para você contribuir na Canção Nova é o pix.doação@cançãonova.com. Tem outras maneiras também. Você pode fazer por débito automático, em conta corrente, você pode, quiser receber o boleto bancário na sua casa para pagar, como você quiser. Qualquer dúvida, entre no telefone da Canção Nova, 12 31 86 26 00, que inclusive é WhatsApp. Você pode mandar por mensagem e você vai receber a orientação que você precisar. Ok? Não esqueça daquilo que disse Paulo VI. Quem contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Isso é muito forte. Mas vamos lá, André, vamos continuar a nossa conversa aqui. Eu queria que agora você apresentasse o seu trabalho, André. Que no primeiro bloco a gente colocou toda essa necessidade, essa base, essa importância da família, a preparação dos casais. Então, qual é o trabalho que você propôs e que realmente já fez um efeito muito grande? Mais de 80 dioceses já abraçaram esse tipo de formação. Mas vamos em frente aí. Então, professora, o trabalho nosso foi um trabalho unicamente de obediência ao que a igreja sugere, em busca de uma forma de fazer aquilo que a igreja sugeria. Porque a orientação era, deve-se apresentar tais e tais conteúdos aos casais, deve-se apresentar de uma forma que gere vínculo, não é apenas uma aula, porque é um acompanhamento de casais. Quem vai se casar deve ser acompanhado, deve ser tutoriado, né? Assim, apoiado em tudo. E não podia ser só uma experiência que deixasse o casal solto. A igreja não podia exigir que toda paróquia tivesse especialista nos temas. Então, era necessário ter um material que trouxesse os temas, sim, mas que universalizasse isso. Dirigir. Exatamente, como que toda paróquia pudesse ter a catequese matrimonial. Porque imagina se eu dependesse de um especialista em cada tema, quantas paróquias no mundo teriam catequese matrimonial? Então, foi com essa luz aí do Espírito Santo que, inspirado aí nas novenas, novena de Natal, pensamos em fazer um material que era o conteúdo, leitura, partilha, comentário, hora de rezar, tarefas para casa, tarefa para o casal. Fizemos folhas, depois aquilo virou apostila, depois virou um livro, né? Atualmente esse livro tem 12 encontros, que traz os encontros principais
dos temas principais que a igreja sugere Como para... é que acontece esse encontro? São grupos de casais? São grupos de casais, com poucos casais. Isso é importante, professor, porque num grupão não se gera vínculo com ninguém. Então, todo movimento de família de sucesso trabalha com núcleos, células de poucos casais, 2, 3, 4, 5 casais, pouca gente, onde ali é um clima de amizade. A igreja fala isso nos documentos dela, que tem que ter um clima de amizade e partilha. Este termo está colocado no magistério, onde a gente vai trocar ideias e guiado por um conteúdo sério. Também não é só um bate-papo, né? Tem que gerar uma reflexão. Então fazemos os grupos dos casais, um grupo que é o mesmo grupo durante toda a catequese, para poder gerar vínculo. Fazemos um mínimo de 12 encontros, pode ser mais. Eu conheço locais do Brasil que fazem 18, 20. Relata. O livro propõe um mínimo dos 12 encontros. E qual é assim, a didática do livro, nesse estudo dirigido? Assim, A didática do livro começamos com uma oração, começamos com a leitura. Aí a leitura é recomendado que os casais participem da leitura, casal 1, casal 2, casal 3. Tem a leitura, de quando em quando há uma paradinha, momento para partilha, com uma questão proposta sobre aquilo que foi lido, e sempre um fechamento com a visão da igreja. Sempre um fechamento com o que fala o magistério, o que fala o Papa, o que fala o catecismo. Sempre que nós temos passagens do catecismo, temos aqui passagens, textos dos papas, texto do direito canônico. Então, com gotas de doutrina e muita conversa e muito bate-papo, os casais vão entendendo e vão refletindo, e depois tem que fazer tarefas em casa curtas, nada muito longo, mas tarefas que façam os casais refletirem um pouco mais sobre aquilo que viram no encontro. Olha, eu vejo, hoje eu sei que tem muitos casais que se reúnem em muitas paróquias e tal, mas talvez falte exatamente um instrumento de direção, mastigado. Como é que nós vamos fazer a nossa reunião, essas 12, para preparação? Então, é isso que eu acho muito importante, ter um instrumento de trabalho na mão. E de uma forma que não é só passar o conteúdo, porque também não vale a pena eu pegar esse livro e começar a fazer palestra com o livro. Não, a palestra tem o seu lugar formativo, mas na preparação para o matrimônio, a igreja pede um grupo de pertença, que gera uma pequena comunidade, onde ali a gente vai partilhar, vamos colocar os medos, as dúvidas, as inseguranças. Depois, aquele casal que acompanha os outros casais, ele pode ser chamado a tirar uma dúvida, a partilhar algo mais íntimo, pedir uma opinião, uma direção. Surge uma dúvida, vamos encaminhar para um padre, aí sim. É bom que em toda paróquia ou em toda diocese que eu tenha referências de pessoas especialistas, surge uma dúvida no grupo, eu tenho a quem recomendar. Como o senhor falou, dar a mão e puxar o casal. Levar pela mão. Levar pela mão até o matrimônio. É o que o nosso povo brasileiro precisa. O povo brasileiro precisa ser monitorado, guiado, né? Ter um estudo dirigido. Porque senão as pessoas se perdem no estudo. Né? E o material com fidelidade, né? Isso que eu gostei muito. E você publicou também um outro livro aqui, né, André? Perguntas e Respostas. Depois de muitos anos de trabalho, e surgiu, em 2022, a igreja publicou um documento, né, que é o documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, está no site da Santa Sé, está no Brasil com o número de documento 68, publicado pela CNBB. Então, é um documento da igreja recente, de 2022, né, do Magistério da Igreja, sobre como fazer os itinerários de preparação para o matrimônio. Vários itinerários. Um deles é a etapa próxima, é essa onde o casal faz o discernimento para o matrimônio. Que dentro da etapa próxima tem a parte de orientação, que é a catequese matrimonial. E aí publicamos um livro com muitas perguntas. E respostas sobre a catequese matrimonial. Exatamente. Vai ajudar esse primeiro livro, né? E aqui vai ajudar os coordenadores, padres, bispos a entenderem melhor o que é a catequese matrimonial da forma como a igreja recomenda. Olha que ele é revisado e é apresentado por Dom Antônio, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, né, agora emérito. Dom Antônio é médico, inclusive, médico, um homem extraordinário. Agora já é emérito, né? Sim, e ele é especialista, é o bispo referencial da pastoral familiar lá por 10 ou 15 ou 20 anos, não sei.
Bom, esses livros são da Pius, né? Pius Edições. Pius Edições. André, vamos em frente. De tudo isso, né, de todos os temas aqui, o que é o mínimo, né, que um casal não pode desconhecer assim, e nem, vamos dizer, discordar, né, dessa preparação? O direito canônico nos diz lá no parágrafo 1096 que minimamente, para um casal se casar, ele precisa saber que, vou pegar aqui exatamente, que eles não ignorem que o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenada a procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Ou seja, esse é o mínimo. Esse mínimo se desdobra na catequese matrimonial em alguns temas. No documento da Igreja de 2022, aquele que eu mostrei agora há pouco, ele diz quais são os temas mínimos, né? Ter uma base do que são os sacramentos, para partir o que é o sacramento matrimônio, trabalhar com a Sagrada Escritura, entender a missão específica do esposo e da esposa, né, do homem e mulher na vida familiar, entender o que é a vida íntima, o que é a vida sexual, entender o que é o fruto da vida íntima, que são os filhos, educar na fé, entender tudo que está ligado à vida do casal no dia a dia, como o dinheiro, por exemplo, que hoje em dia mais separa do que une, né? Então, há um volume mínimo que faz o casal entender o matrimônio como missão e vocação. Falta muito isso, professor. Hoje as pessoas têm aquela ideia, eu vou casar porque eu quero a bênção de Deus para a minha união. Bom, é bonito, é nobre pensar assim, mas não é só isso. A gente casa porque Deus me chama. Então o casamento é para cumprir um chamado. Cumprir o chamado me dá como consequência a bênção. É uma missão. É uma missão. Então o primeiro chamado é entender que é uma missão. Uma missão exige dedicação, uma missão exige esforço, né? Não há missão sem dor. Então o casamento é um caminho de muita renúncia pessoal, de dedicação, né? De muita doação, sabendo que eu estou cumprindo uma missão. E disso vem a bênção, disso vem os momentos de alegria, a felicidade, mas aquela felicidade que não descansa, sabendo que eu sempre tenho aí uma missão a cumprir. Eu costumo dizer nos encontros de casais que eu prego que o casamento não é uma curtição a dois, é uma missão a dois. Exatamente. Há uma mentalidade errada. Não, vamos casar, vamos curtir, vamos juntar dinheiro, vamos viajar bastante, não vamos ter filho não, porque filho atrapalha o nosso passeio. É isso aí que não está de acordo com... Se é uma missão, né, a gente sabe que é chamado a desenvolver... Pensa no soldado que vai para a guerra. Ele sabe que está em missão. Os desafios ele encara como missão, não como problema, como parte da missão. Quem vai lá para a academia cedo fazer ginástica, ele tem um objetivo, ou é manter a saúde em dia, ou é perder alguns quilos, ou é ficar forte, mas ele passa aquela dificuldade porque ele tem um objetivo pela frente. Então, o casal tem que entender o matrimônio como missão, senão ele perde o sentido, ele se frustra rapidamente. Mas por que eu fui casar, agora é só problema, agora é só dificuldade, ele perde a motivação dele. E tem que sentir o chamado, né? Aqui não é todo mundo também que é chamado ao matrimônio, né? Outros que são chamados a uma vida celibatária. Tem que discernir também. Exatamente. Agora, André, esse trabalho é só para quem já está noivo aí, pronto para casar ou não? Pois é, professor, isso é justamente o contrário. A gente tem que lembrar que a igreja recomenda que esta etapa, a etapa próxima, a catequese matrimonial, é para ajudar o casal no discernimento se vai casar ou não. É isso que diz os documentos. Antes do noivado. Então, aquela mania, assim, uma mania, um costume paroquial de marcar o casamento e procura o curso de noivos. Isso se cristalizou, mas a igreja nunca disse isso, né? Inclusive, no Brasil tem um documento de 2004, o Diretório da Pastoral Familiar, que fala que este é o momento da decisão final, ou seja, é pela catequese que o casal tem que discernir. Neste documento de 2022 da Santa Sé, ele diz claramente
o noivado deveria vir depois da catequese matrimonial. Olha, pode ter gente que está vendo que vai ficar assustado, mas poxa, eu nunca vi falar sobre isso, né? Mas é o que a igreja está pedindo. Pelo tempo, pelo momento, pela época nossa, que é confusa. Então, o casal tem que ter o apoio da igreja antes de se decidir. Então, é o que diz o magistério da igreja. Neste meu livro, Perguntas e Respostas, a gente coloca muito claro isso. Eu tenho notado, André, que alguns lugares estão fazendo cursos de namorado, encontros de namorado. Eu mesmo já fui convidado aqui em São José dos Campos para fazer palestra para namorados. Faz um encontro, bonito. Mas eu acho que não pode parar aí. Eu acho que depois precisar, então, fazer esse trabalho de nuclear, né, 3, 4 casais e aprofundar essa realidade. É isso mesmo. Porque senão o encontro acaba que se dilui depois, né? E, aliás, não é só nisso. Nos próprios encontros de casais mesmo, eu acho que depois esses casais têm que ter uma continuidade de perseverança. Exatamente. Então, o que a igreja usa um termo novo, de uns anos para cá, que se chama candidatos ao matrimônio. Quem são os candidatos ao matrimônio que assim define a igreja? Todos aqueles que não têm impedimento para o casamento. Sim. Quem são? Os namorados firmes, os que já moram juntos e não se casaram e não têm impedimento para o casamento, e que agora estão pensando em se casar. Então, a catequese matrimonial é para os namorados firmes, que já estão no namoro maduro, vamos pensar se a gente vai casar, se não vai, a catequese vai ajudar. Os que moram juntos, estamos juntos há 10 anos, 20 anos, vamos pensar, não é só vamos casar, não, vamos refletir se a gente vai mesmo casar. E os noivos são aqueles que já marcaram o casamento. Mas aí é melhor fazer antes tarde que nunca, né? Claro. Mas o ideal é que tivessem feito antes de marcar o casamento. E aí eu compartilho que nós já conseguimos, após muitos anos fazendo uma propaganda paroquial, na nossa paróquia, lá em São João del Rei, Minas Gerais, minha diocese, né? Minha paróquia de Matozinhos. E lá na nossa paróquia, hoje a maioria dos casais que buscam a catequese matrimonial não tem o casamento marcado. Depois de muita propaganda do padre, de panfletar na porta da igreja, de usar redes sociais e divulgar muito, eles já sabem, está pensando em casamento? Faça a catequese matrimonial. Entendi. André, vamos encerrar mais um bloco dessa conversa. Eu queria só mostrar, aqui é um parênteses, um grande consagrado da Canção Nova, o Bruno Cunha, um rapaz está em nível de doutorado em economia da Canção Nova. Escreveu um livro interessante, O que Deus uniu, o dinheiro não separe. O que Deus uniu, o dinheiro não separe. O Bruno, ele é muito preparado, mas aqui está aqui a foto dele. É um rapaz brilhante. Ele coordena lá um trabalho na faculdade da Canção Nova e ele gosta muito desse tipo de assunto. E o livro também é muito assim, didático, muito bem ilustrado, que é da editora Canção Nova, tá? E outro livro da editora Canção Nova também é Ato Conjugal. Esse é do Sandro Arquejada, né? Inclusive a apresentação desse livro foi eu quem fiz. Beleza e Transcendência, a Sexualidade Vivida de Corpo, Alma e Coração. É outra publicação da Canção Nova, da editora Canção Nova, nesse assunto. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Meus amigos e amigas, vamos para o nosso último bloco aqui dessa conversa muito boa com o André Parreira. O André que tem desenvolvido aí, inclusive sua esposa ajuda, né, André? Claro. Tá grávida aí do 8º filho. Que beleza. E trabalha aqui, já tive a alegria de conhecê-la também aqui na minha casa. E o André com esse trabalho, então, aí de encontros de preparação para o matrimônio, mas que não é só para noivos, né? É para quem é candidato ao matrimônio um dia, já começar a se preparar. E é uma preparação, para quem não acompanhou nossa conversa antes, uma preparação assim que é dirigida, ser levado pela mão, né? Para preparar realmente um casamento, para que não aconteça essa enxurrada de casamentos nulos que o tribunal da igreja tantas vezes declara. Por que existe tanta separação e tanta declaração de nulidade? Porque não houve preparação. Não houve preparação. Onde não tem preparação, tudo dá errado.
Se você vai fazer uma casa e você não faz uma planta, né, arquitetônica, uma planta hidráulica, uma planta elétrica, uma planta... Depois você vai construir, vai sair tudo errado. Né? Você vai procurar uma tomada para ligar, não tem tomada, porque o projeto elétrico não foi feito. E assim é o casamento. Né? Eu lembro que antigamente dizia, o casamento é um tiro no escuro, não sabe se vai dar certo ou não. É um tiro no escuro para quem não se prepara. Né? Para quem se prepara, não é um tiro no escuro. Mas, André, vamos lá. Quem quiser conhecer esse trabalho, você já disse que isso aqui já está implantado em 80 dioceses no Brasil. Quem quiser conhecer esse trabalho, ter uma orientação, ver como é que faz essa preparação, o que precisa fazer? Eu acho que o melhor caminho é o contato com a editora, pius.com.br, P-I-U-S, né? pius.com.br, e lá tem canais de contato, a editora, né, que publica os nossos livros, ela também tem outros livros importantes na defesa da vida, questão do aborto, uma editora riquíssima, uma editora católica, missionária, né, os donos dela criaram a editora para evangelizar, né, então um trabalho missionário também. Eles são lá de Joinville, né? E mora em Joinville, agora a editora está em Joinville, Santa Catarina. Então, entra na pius.com.br e a editora dá o apoio, orienta como fazer o trabalho de implantação paroquial. Agora, eu também queria comentar que o nosso livro não é o único livro de apoio à catequese matrimonial. Né? A catequese matrimonial é uma orientação da igreja. Então, no mundo todo tem mais materiais, no Brasil também tem, eu conheço no mínimo 10 materiais no Brasil de catequese matrimonial, tem um material sugerido pela comissão da CNBB, e tem também materiais criados por dioceses, tem outros materiais, tem vários materiais aí no Brasil. Então, o que importa do ponto de vista pastoral é que a paróquia tenha uma catequese matrimonial que leve ao discernimento. E o nosso livro teve este avanço todo, né, por graça de Deus, não foi intenção nossa isso no começo. Ele teve esse avanço todo, talvez pela simplicidade, por ser este estudo dirigido, que basta abrir, ler, comentar, fazer as tarefas, e os casais vão aprendendo, e também os casais que dão a catequese matrimonial também vão aprendendo, também vão renovando o seu matrimônio com isso. Eu quero chamar a atenção, André, para o seguinte, os movimentos pastorais de família, normalmente cada paróquia tem uma pastoral familiar, faz encontro de casais, cursos dos noivos, etc. Né? Precisa ter um método desse de acompanhamento. Porque o que eu vejo muitas vezes? Olha, eu trabalho há mais de 50 anos na igreja com casais, faz-se grandes encontros, mas depois o pessoal vai embora e não tem uma sedimentação. Exatamente. Então, ter um manual, né? Um estudo dirigido, uma preparação dirigida, que depois, né, fez um casal e fez, bom, quem quer, por exemplo, formar um grupo aqui de 3, 4, 5 casais para se reunir em casa, usar um método desse. Exatamente. Aí você solidifica, entende? Então, eu quero chamar muita atenção aqui para os líderes, os coordenadores de pastoral familiar. Toda paróquia praticamente tem. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você precisa conhecer. Todo movimento de família que está aí há décadas, Equipe de Nossa Senhora, SCC, Movimento Familiar Cristão, Cursilho, todos eles têm os encontros, mas tem as reuniões mensais em pequenos grupos, é o que mantém, é o que alimenta. Mas nem todos têm, né? Infelizmente, alguns se perdem, não mantêm. Eu conheço muitos movimentos bons que fazem belos encontros, mas depois não tem um acompanhamento assim semanal, né? Que a pessoa mantenha a espiritualidade, cresça e vai entendendo melhor a missão de ser casado. E ali gera uma pequena igreja, aqueles casais se tornam muito amigos, se tornam muito próximos, um partilha com o outro, um motiva o outro, né? Tem aquela ideia de que tirar uma brasa da churrasqueira, em 1 minuto ela vai ficar seca, apagada, pretinha, né? Ela tem que estar no braseiro. Então a gente tem que estar num grupo de formação, de orientação. Então essa catequese matrimonial, a editora Pius Edições, está pronta para ajudar a sua paróquia, a sua diocese,
né, para implantar este método. Agora, se você também quer trabalhar com um outro método, não tem problema, né? O que nós queremos fazer, o nosso apostolado, é que os casais se preparem bem para o matrimônio, seja qual for o material, seja qual for o método, mas que seja fiel à igreja, que traga a doutrina, que traga o conteúdo, que traga a reflexão para os casais. Ok. André, eu quero aproveitar agora esse final de programa, a gente conversar sobre alguns assuntos mais delicados, né, aí com relação ao casamento. A gente sabe que o Papa Francisco, ele fez algumas mudanças no julgamento das nulidades matrimoniais. Fala um pouco isso para nós. O Papa Francisco instruiu uma maior agilidade nos tribunais e flexibilizou, por exemplo, o julgamento, fazendo já tribunais diocesanos, né? Ele mudou o rito, porque há uma demanda tão grande de investigação de nulidade. Em 2016, numa entrevista, o Papa Francisco fez um pronunciamento que deixou muita gente preocupada. Ele falou assim: a maioria dos casamentos católicos atualmente não são válidos. Maioria? Muito preocupante, maioria é a metade mais um. E depois foram perguntar por quê, e veio a resposta de que a maioria realmente não sabe o que está prometendo. Então não resolve o Papa Francisco ter feito essa obra de caridade, de flexibilizar o rito, não é facilitar a nulidade, é flexibilizar o rito para continuar sendo bem investigado. Não resolve de um lado ele fazer isso e do outro a gente continuar tendo uma enxurrada de casamentos onde não houve preparação e não houve discernimento. Até casais que estão juntos há muito tempo já passaram pela catequese matrimonial e decidiram não se casar. Então não basta falar assim, tá junto há 10 anos, 15 anos, 20 anos, marca o casamento ali, pronto. Não é por aí. A gente pode estar entrando num casamento nulo. Então há um acompanhamento a ser feito. Isso é muito sério. Verdade. E quais são os assuntos assim mais delicados, André? Mais difícil de trabalhar, né, com os casais? Nós começamos aí primeiro com a ideia do que é o matrimônio como missão, como uma entrega total. E na entrega total eu entrego tudo. Entrego o dinheiro, a conta bancária, entrego a senha do celular. Isso, hoje em dia, pensar que isso é um ato de fidelidade é muito difícil, as pessoas são muito fechadas. Quero me casar, mas não quero me doar. Então não quer matrimônio. A questão do dinheiro também. E, no final das contas, a questão da sexualidade. Nós vivemos assim impactados pela revolução sexual, por tanto mal que foi feito. Então nós não temos mais uma visão de sexualidade como compromisso. A gente tem só a visão do prazer. E isso é muito ruim. Isso detona o plano de Deus para o matrimônio. Então pensar que a sexualidade é bem-vinda, o casal precisa viver bem a sua sexualidade, o senhor tem livros sobre isso, o casal precisa se satisfazer na sua vida íntima, mas é um prazer com compromisso. Ele é convocado por Deus a colaborar com Deus na criação da vida. E de forma generosa, o catecismo fala que uma eventual regulação da natalidade, evitar uma gravidez, de meios moralmente aceitáveis, uma eventual regulação tem que ter motivos graves. Ou seja, tem que ter um motivo sério que faz o casal, tem que ser uma dor para o casal. Quando o casal me manda uma pergunta, e eu recebo muitas perguntas, mas aí como que eu vou saber que eu estou fazendo uma regulação correta, que eu estou evitando, poderia evitar? Eu falo, se está doendo, está correto. Ou seja, se está incomodando, eu estou tendo que evitar, mas está sendo uma dor evitar, e eu estou louco para aquele problema terminar e eu voltar a poder gerar vida, acho que é a medida. Agora, se eu estou evitando com alegria, tem algo errado. A igreja recomenda a paternidade responsável. Isso hoje é uma coisa muitíssimo delicada, André? Eu fico apavorado de ver como é que o mundo está se acabando, Esse dia eu estava assistindo um vídeo aí na Europa, tem cidades e cidades na Europa que estão morrendo. Porque não nasce mais criança, as escolas estão fechando, os hospitais estão com pequeno movimento, entende? Famílias abandonando casas, coisa, porque... Então, isso aí é um ponto que hoje o mundo
está abalado nisso. E este é um dos pontos mais delicados. Os casais chegam para fazer a catequese matrimonial, alguns chegam pensando em não ter filho, pensando em ter pet, ou se vai ter filho, vão ter 1 ou 2 no máximo, já chegam com aquela mentalidade contaminada. Então a catequese matrimonial bem feita é para fazê-los refletir. Não é invasivo, a gente não provoca, a gente não julga ninguém, mas traz um outro olhar para eles. Sobretudo, refletir o valor da vida, né? O valor da vida. Não tem nada mais importante do que gerar uma vida, né? Que é imortal, não vai acabar mais, né? Então, muitos aspectos que são muito importantes de serem conversados nesta formação, né? E uma das coisas que eu percebo, André, que prejudica muito os casamentos, é exatamente a falta do verdadeiro amor, né? A palavra amor hoje, ela está muito desgastada, né? Na verdade, ela está muito traída, né? Muitas vezes a pessoa está falando de egoísmo, mas usa a palavra amor, né? Eu te amo, será que ama mesmo, né? Eu gosto muito daquela definição da Madre Teresa de Calcutá, diz assim, amar dói. Amar dói. Amar dói, porque amar significa você dizer não para você e para você dizer sim para o outro. Se eu quiser pegar esse livro aqui e dar para você, eu vou ter que perder o livro. Não tem como eu ficar com o livro e dar o livro para você. Então, se eu vou dar R$100 de ajuda para um pobre, eu vou perder os R$100, vai doer, eu vou ter que deixar de comprar alguma coisa. Então, eu acho que essa cultura do verdadeiro amor, que é Jesus que ensina, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Não como a novela ensina o amor, né? Não o amor de Hollywood. Não o amor de Hollywood. Hollywood detonou o amor virou querer. Eu te amo quer dizer eu te quero, não. Eu te amo quer dizer eu me dou por você. Né? Esse é um ponto fundamental, né? É a falsa noção de amor, a falsa noção de sexo, a falta de Deus. Essas coisas todas aqui vão ser trabalhadas aí, nesse tipo de trabalho que o André propõe, só que ele propõe de maneira assim dirigida, né? Você vai sendo os jovens que não têm formação, nunca às vezes passaram por uma catequese, vão ter a oportunidade de passar por uma catequese. Bom, André, estamos chegando no final do programa. Fique à vontade para você colocar algo mais que você acha importante. Eu acho importante dizer às pessoas que alguns podem estar vendo o programa e preocupados, poxa, mas na nossa paróquia ainda tem o curso de noivos, eu tenho que acabar com ele então? Não é acabar. Não acaba, é melhorar. Aprimorar, é melhorar. Pode fazer a catequese matrimonial e na conclusão dos meses de catequese, a igreja pede nesse último documento que dure 1 ano. Primeira vez que o magistério da igreja traz um tempo. Que a etapa próxima, que o acompanhamento de quem vai se casar dure cerca de 1 ano. Papa João Paulo II, enquanto bispo na Cracóvia, o Karol Wojtyla, já fazia acompanhamento de casais com duração de 1 ano, em 67. Olha quanto tempo atrás. Então, o que você pode fazer na sua paróquia, a catequese matrimonial, e concluir com um encontro, tipo o curso de noivos lá, um retiro de casais, né? A gente não fala em destruir, a gente fala em reformar, em reconstruir, em melhorar aquilo que para chegar perto daquilo que a igreja propõe, porque a igreja não propõe unicamente esse curso de noivos, ela propõe um acompanhamento com conteúdo, discernimento, amizade entre os casais, que aqui isso gere um vínculo e gere um casamento equilibrado. Então, eu deixo uma sugestão aqui, fruto de bastante experiência. Eu trabalhei muitos anos com cursos de noivos, eu até escrevi um livro que foi fruto de trabalho com curso de noivos, Sereis Uma Só Carne. Esse livro, Sereis Uma Só Carne, ele tem 10 capítulos, são 10 palestras que a gente fazia num curso de noivos, né? Mas eu acho que é preciso começar mais cedo mesmo. Exatamente. Não fazer só aquela formação imediata, fazer uma formação imediata. Começar antes. Né? Quem é que é candidato ao matrimônio? Você que tem namorado, ou ainda até de repente nem tem namorado, né? Mas já vai se preparando para isso aí. Bom, gente, esse foi um esforço de trazer aqui uma ajuda para as pastorais, principalmente familiares. André,
Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Nós estamos aí já encerrando o programa e eu quero pedir aí a algum sacerdote que nos acompanhe, algum diácono, que nos dê a sua bênção para a gente terminar o programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, André, e venha sempre aqui que você quiser. Muito obrigado.